Nesse vídeo, o padre Luiz Carlos Lode da Cruz expõe com serenidade, humildade e mansidão os principais documentos da Santa Igreja sobre o direito dos fiéis de participar das missas e receber a Sagrada Comunhão. Fiz um resumo desse vídeo, mas coloquei o link na descrição do vídeo e nos comentários, para aqueles que quiserem ver o vídeo completo. A obediência é tão maravilhosa. Foi pela obediência que Jesus salvou o mundo, que quando eu recebi aquela ordem de não celebrar a missa em público, que foi que eu fiz? Embora pasmado, embora sem saber o que fazer, eu resolvi obedecer. E aqui eu vou ler para vocês o manual do Tanqueray, né? O compêndio de teologia ascética e mística. Este compêndio fala sobre a obediência como uma virtude excelente. Porém, há limites. Quais são os limites da obediência? Bem, quando o superior dá uma ordem contrária à lei de Deus, temos que obedecer a Deus mais do que aos homens. Vamos examinar se, de fato, os superiores eclesiásticos, pode ser os bispos, pode ser qualquer um superior, né? Se eles podem dispensar os fiéis de uma obrigação. Dispensar, podem, claro, mas isso aí é uma coisa que para mim não tem muita utilidade. Dispensar de uma obrigação, a missa para mim não é muito mais do que uma simples obrigação. Vejamos aqui o que diz o Código de Direito Canônico sobre a Santa Missa. No cânon 1247, assim diz o nosso Código de Direito Canônico. No domingo e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Além disso, devem abster-se das atividades e negócios que impeçam o culto a ser prestado a Deus, a alegria própria do dia do Senhor e o devido descanso da mente e do corpo. Acabei de ler o cânon 1247. Então, os fiéis têm esse dever, o dever da missa dominical. Agora, será que o bispo diocesano ele pode dispensar deste preceito, deste dever? Pode. Se nós quisermos ler isso, leiamos o cânon 87, parágrafo 1º. Tá? Então aqui vamos folhear e ler. O bispo diocesano, sempre que o julgar que isso possa concorrer para o bem espiritual dos fiéis, pode dispensá-lo das leis disciplinares, universais ou particulares, dadas pela suprema autoridade da Igreja para seu território ou para seus súditos. Tá. Então o bispo tem o poder de dispensar os seus diocesanos do preceito dominical, que é uma lei universal da Igreja. Ele pode fazer isso. E isso eu não duvido. Um bispo pode fazer. A minha dúvida é outra. Será que o bispo, além de dispensar do dever de ir à missa, supondo, o que eu não acredito, que ir à missa seria uma ocasião de contágio para a Covid-19? Vamos imaginar. O bispo pode dispensar. Agora a minha pergunta é outra. O bispo pode proibir os fiéis de ir à Santa Missa? O bispo pode obrigar os padres da sua diocese a proibir os fiéis de entrarem na igreja? Essa é uma questão bem diferente de dispensar de um preceito. Porque se a Santa Missa fosse apenas um dever, dispenso do dever. Mas se além disso ela é um direito, aí eu quero saber, e isso é muito importante, se um bispo pode privar os fiéis do seu direito. Então vamos ler alguns cânones que tratam dos direitos dos fiéis, tá?
O cânon 213 diz o seguinte: os fiéis têm o direito de receber dos pastores sagrados, dentre os bens espirituais da Igreja, principalmente os auxílios da Palavra de Deus e dos sacramentos. Os sacramentos, que são 7, batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio, são um direito. Os fiéis têm o direito de receber das mãos dos pastores sagrados. Direito é direito. Compete, vou ler agora o 223, parágrafo 2º. Compete à autoridade eclesiástica em vista do bem comum regular o exercício dos direitos que são próprios dos fiéis. Cânon 223, parágrafo 2º. Este cânon tem um comentário aqui do Padre Jesus Hortal. O Padre Jesus Hortal, que é um grande canonista, e foi ele quem fez as notas de rodapé desta edição do Código de Direito Canônico, que todos nós usamos, não é? O Padre Jesus Hortal, comentando o cânon 222, parágrafo 2º, ele diz: a faculdade que compete à autoridade eclesiástica não é arbitrária, mas em função unicamente do bem comum. Além disso, a mesma autoridade não pode suprimir, mas apenas regulamentar o uso dos direitos dos fiéis. Então, se os fiéis têm direito à Santa Missa e têm direito à comunhão eucarística, a Santa Missa como sacrifício, comunhão eucarística como sacramento. O que o bispo pode fazer é regulamentar, mas não pode suprimir. Imagine que o bispo dissesse: olha, de hoje em diante os padres vão poder celebrar a missa, para o povo, porque é um direito deles, na presença do povo, mas com tais condições. E as condições fossem bastante estranhas, parecessem condições irrazoáveis, eu deveria obedecer, porque não cabe a mim desobedecer porque acho que a ordem não é a melhor de todas ou porque ela é irrazoável. Não. Se o bispo me manda sair daqui e me transfere para uma paróquia lá longe, onde eu não vou ter acesso às pessoas que eu tenho aqui, e que, na minha opinião, vai ser um desastre pastoral, eu não posso argumentar isso para não obedecer. Se a ordem é irrazoável, mas não é pecaminosa, obedeço. Então, se o bispo dissesse: olha, você vai celebrar a missa, mas só vai celebrar a missa campal. A missa não vai poder mais ser feita dentro da igreja, vai ser feita ao ar livre. Todo mundo vai poder participar, mas vai ter que ser lá fora. É uma ordem estranha. Poderíamos até dizer irrazoável, mas não é impossível. Dá para fazer. E não priva os fiéis dos seus direitos, apenas regulamenta o modo de eles exercerem esses direitos. Tá bom, eu seria obrigado a cumprir. Regulamentar o uso do direito é uma coisa, suprimir o direito é outra, bem diferente. Mas será que o fiel tem o direito à comunhão? O cânon 912 é taxativo. Qualquer batizado não proibido pelo direito pode e deve ser admitido à Sagrada Comunhão. Pode e deve. Eu, padre, não posso negar. Será que eu posso? Vejamos o que diz aqui o cânon 915. O cânon 915 diz àqueles que o padre pode e deve negar a comunhão: não sejam admitidos à Sagrada Comunhão os excomungados e os interditados depois da imposição ou declaração da pena, e os outros que obstinadamente persistem no pecado grave e manifesto. Pecado grave e manifesto seria, por exemplo, a pertença à maçonaria, o fato de viver divorciado e recasado, o fato de você estar... qualquer pecado grave.
manifesto, seja público, e a pessoa vai para comungar, o padre tem o dever de não dar a comunhão. Fora isso, o padre não pode negar. É um direito dos fiéis. Além da comunhão, diz o cânon 843, parágrafo 1º, os ministros sagrados não podem negar os sacramentos àqueles que os pedirem oportunamente, que estiverem devidamente dispostos e que pelo direito não forem proibidos de o receber. Se alguém me pede a comunhão, eu não posso negar. Ah, mas o bispo me proibiu, mas o direito de comungar é um direito divino. Isso é um comentário do canonista Ángel Marzoa. Em virtude do batismo, o fiel cristão tem um direito fundamental de origem divina de que seja administrada a Sagrada Comunhão. Se é um direito divino, o bispo não pode suprimir esse direito. Ele pode regulamentar, mas não suprimir. Se você está com fome do pão da vida, eu, padre, tenho que dar. E eu tenho que obedecer a Deus mais do que aos homens. Os homens representam Deus, quando eles têm autoridade legítima sobre mim. Mas quando eles estão suprimindo um direito que é divino, aí o dever de obediência cessa. Hoje, se eu recebesse a ordem de ser proibido de celebrar a Eucaristia para o público, uma ordem taxativa e categórica, e proibido de dar a comunhão, eu, agora, com a cabeça tranquila, depois de ter pensado, depois de ter passado por períodos de perplexidade, agora eu, sem escrúpulos de consciência, não obedeceria. Continuaria a celebrar a missa em público e dar a comunhão aos fiéis que me pedissem, porque agora eu tive tempo de pensar, tive tempo de amadurecer e cheguei à conclusão de que eu não tenho direito de privar os fiéis do seu direito. E aqueles que me mandam, que são meus legítimos superiores, a quem eu devo obediência e prometi obediência, eu devo obedecer nos limites da sua autoridade, na medida em que eles não privem os fiéis do direito divino e na medida em que eles não vão acima das normas universais da Santa Sé. Por isso, eu digo também para os padres, meus colegas de qualquer cidade ou estado do país, digo, se você sente essa angústia que eu sempre senti, fique tranquilo. Você, se não falar mal do seu bispo, se não incitar o povo a se revoltar contra o bispo, porque isso não é caridade, mas se você, apesar da ordem contrária do bispo, continuar celebrando para os fiéis em público e dando a comunhão, você não está pecando, nem está ofendendo a Deus. Digo isso sem nenhuma reserva, estou falando publicamente, porque eu não tenho nada para esconder. Assim como eu obedeci sem esconder nada, agora eu estou dizendo sem esconder que isto é uma matéria que não obriga a obediência. Tá? Isso serve para a minha tranquilidade, para a tranquilidade de vocês, padres, e para a tranquilidade dos fiéis que quiserem comungar, que quiserem ir à missa e estiverem com escrúpulos. Será que eu vou estar pecando por desobediência? Resposta: não estão pecando, porque a obediência, embora maravilhosa, ela tem os seus limites. Mas, por favor, não extrapolem os limites da obediência. Não pensem que esses limites são tão largos assim. Não, calma. Obedecer é tão maravilhoso, que deixar de obedecer é a exceção das exceções. Mas acredite, nós estamos nessa época. Receber da hierarquia eclesiástica proibição de celebrar a missa na presença dos fiéis e proibição de dar a comunhão
é algo de fato inimaginável. É algo de fato louco. Chegamos a esse ponto. Mas esse ponto aí realmente está acima de qualquer competência de uma autoridade episcopal. Amemos os nossos bispos. Não falemos mal dele. Nem sequer digam, nem eu posso dizer, se eu estivesse no lugar dele, eu não faria isso. Se eu estivesse no lugar de um bispo, eu receberia tantas pressões de um lado e do outro. Minhas orelhas estariam de tal modo cheias de coisas. A gente não pode dizer se naquele momento eu não mudaria de ideia, a gente não sabe. O que eu quero dizer, sem julgar os bispos, é que nós não temos o dever de obedecer quando eles dão tais ordens, certo? E é assim, com amor imenso à Igreja, que é uma reverência imensa àqueles que são sucessores dos apóstolos, é que eu quero me despedir de vocês dando essa tranquilidade.